Hoje é dia 5 de março de 2023, estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma. E o Evangelho para nossa meditação é Mateus capítulo 17, versículo 1 a 9, e diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meu irmão, minha irmã, todos nós sabemos esse texto da transfiguração de Jesus. Aqui tem diversos ensinamentos. É lógico que não dá para abordar tudo nem em 30 horas de vídeo. Mas eu vou pensar com você a ideia disso, o porquê disso. Olha só, se você pegar, porque já fizeram, um estudo na Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, não é coincidência e não é por acaso que isso não existe. Aparece 365 vezes a palavra não tenha medo. Por que será, né? Não é merecedor de uma análise, de uma reflexão? Não tenhais medo, não tenha medo. Uma vez na Bíblia para cada dia do ano. E por quê? Porque nós vivemos sempre, não é hoje, não sempre. Hoje está em especial, né? Mas nós vivemos sempre, convivemos com muitas dificuldades ao longo da vida. Muitas. Quem é que não tem as suas tensões? Quem é que não tem as suas preocupações? Quantos são os problemas? De toda ordem, de toda situação. Familiar, financeiro, saúde. Definitivamente não está fácil viver. E aí nós encontramos esse Deus maravilhoso, que para cada dia do ano Ele olha para mim, para você e diz: não tenha medo.
Dizem alguns estudiosos que os discípulos de Jesus só conseguiram superar o drama da crucificação por causa da experiência da transfiguração. Olha, por exemplo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. E lá revelou o outro lado da vida. Jesus levou consigo para o jardim do Getsemane, no jardim das Oliveiras, naquele momento intenso que o ser humano pode suportar, um momento tão enorme de tensão, de angústia, que os seus vasos sanguíneos se arrebentaram e ele foi de novo transfigurado no Jardim das Oliveiras. E quem que estava lá? Pedro, Tiago e João. Então eu falei, essas coisas não acontecem à toa. Isso tem um propósito. Essas duas passagens na Bíblia é para ensinar você e eu que a vida não para, a vida não termina na angústia, na dor. Que a dor e a angústia fazem parte da vida, mas a vida vai além. O outro lado da vida é vida. E aqui do outro lado da vida está com Jesus, né? Moisés e Elias, que já tinham passado por outro lado da vida. Moisés em torno lá do ano 1000 a.C. O Elias em torno do ano 850 a.C. Mas a vida do Moisés e do Elias não acabaram. Então, a mensagem da transfiguração, entre tantas, para mim, hoje, a mais importante é essa. Eu encontro esse Deus maravilhoso, olhando para mim cada dia e dizendo, não tenha medo, não tenha medo, coragem, não tenha medo. Porque a vida não acaba na dor e no sofrimento. Amém.